Ah, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor é bom, Deus. Como o Senhor é perfeito. Obrigada, Pai, porque podemos contemplar a Tua glória, porque temos a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Obrigada mesmo, Senhor, porque vivemos apesar desse tipo de situação que estamos passando. Podemos contar com o Senhor para nos consolar, para nos ajustar, para nos curar, para nos restabelecer. Que possamos realmente, Senhor, todo o tempo da nossa vida, agradecer ao Senhor e crer que independente das circunstâncias, nós temos que adorá-lo, glorificar o Teu nome, Pai. Mais uma vez eu te peço, Senhor, seja conosco nessa reunião, que somente a Tua vontade, Espírito Santo, seja aqui neste momento. Que não saia da minha boca nenhuma palavra que não procede do Teu Espírito. Neste momento eu te peço, cerca a minha casa com Teu anel de fogo, Pai. Todo e qualquer empecilho, toda e qualquer obra contrária a essa ministração, eu repreendo agora pelo poder que há no nome de Jesus. Pai. Guarde meus filhos, guarde meu marido. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo também toda e qualquer manifestação na internet, Pai. Neste momento eu te peço, Espírito Santo, tenha liberdade entre nós mais uma vez. E obrigada, Senhor, porque apesar de todas as dificuldades de estarmos juntos como um corpo físico, o Teu Santo Espírito está entre nós. Podemos realmente Te adorar, falar da Tua obra e Te agradecer, Pai, pela tecnologia também. Obrigada, Senhor. Mais uma vez eu te peço, meu Deus, obrigada. Obrigada pela Tua misericórdia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é Deus em nossas vidas. É o que nós te pedimos, Espírito Santo, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? A palavra do Senhor diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizendo: Que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira-me a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: Levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre as brasas quentes e jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Elias, após confrontar os profetas de Baal no Monte Carmelo, o rei Acabe foi até Jezabel, sua esposa, e contou a ela o que o profeta tinha feito, que matou a espada todos os profetas pagãos. Quando Jezabel ouviu o relato do rei Acabe, ficou completamente possessa, né? E ela chega a Elias e faz aquelas ameaças que nós vimos no decorrer da leitura. O que a gente aprende com isso? Que muitas vezes uma grande vitória pode se tornar um tempo de derrota. Às vezes nós recebemos um presente de Deus, nós oramos por aquilo ali e a gente perde o interesse ou aquela vitória virou uma derrota. Foi o que aconteceu mais ou menos com Elias. Quando pensou que estava vivendo o apogeu do seu ministério espiritual, simplesmente ele quis desistir. Após aquela vitória respaldada pelo Senhor no Monte Carmelo e com a derrota e a execução vergonhosa de todos os profetas de Baal, certamente ele devia ter pensado que aconteceria um avivamento naquele lugar, né? Porque lá no versículo, se você ler o capítulo anterior, o 18, a partir do versículo 37,
Quando ele desafia, lembra que fizeram lá a fogueira lá, e se o Deus que conseguisse levantar fogo seria o Deus mesmo. E obviamente o Deus de Baal não conseguiu. E o nosso Deus conseguiu através de Elias. Só que quando Elias orava ainda para Deus fazer isso, tem um versículo que é bem interessante, que ele diz assim: responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este teu povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então, Elias tinha certeza que depois de tudo que acontecesse, aquele povo, principalmente Jezabel, ia se converter ao Senhor. Mas não foi o que aconteceu. Elias não teve medo de Jezabel. Elias se sentiu fracassado. Elias se sentiu esgotado. Elias se sentiu cansado de tanto fazer, de tanto povo ver as maravilhas, os prodígios, o poder do Senhor e não se render. Elias não estava cansado e nem duvidando de quem era o Deus que ele servia. De forma alguma. Elias sabia quem era o Deus. Mas ele queria que aquele povo tivesse se convencido e eles não foram. Então, isso acontece com a gente na caminhada espiritual. Eu creio que Deus trouxe essa palavra no meu coração hoje para isso, para provar para mim que Ele não precisa, Ele não quer que as pessoas venham para Ele através do poder do que Ele faz. As pessoas têm que amar o Senhor. As pessoas têm que querer viver o Senhor. Que se o Senhor faz ou não faz, Ele continua sendo Deus. É aquilo que eu falei aquele dia, a fidelidade de Deus. Você tem que crer na fidelidade de Deus pelo que Ele já fez, não porque Ele vai fazer hoje ou fazer amanhã. Então foi o que aconteceu com Elias. O esgotamento físico e mental de Elias foi porque ele fazia chover, era 3 anos de seca, orou e a chuva caiu depois, e fez prodígios, um fogo aparecendo, e matou os profetas de Baal, a espada, e o povo não se convertia. Irmão, tem dia que a gente chega na nossa vida que você fica cansado. E foi o que aconteceu com Elias, ele estava cansado. Simplesmente isso. Eu não creio que Elias estava com medo de Jezabel, ele estava cansado, ele queria simplesmente falar: olha, Senhor, eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu já combati o bom combate da fé, paizinho, agora eu não sou melhor que ninguém não, então o Senhor faz o seguinte, encerra minha carreira aqui. Eu quero ir embora para o céu, eu quero ficar com o Senhor. Encerra minha carreira aqui, Pai. Mas o Senhor diz para mim e para você: para aquelas pessoas acabaram, mas para você não. Ainda tem um longo caminho a percorrer. O desânimo e o encorajamento. Desânimo é uma das armas eficazes e mais sutil de Satanás contra a igreja do Senhor. É um inimigo ardiloso, irmãos. Ele sabe lançar suas setas inflamadas numa situação, num dia de desânimo, num dia de tristeza, num dia de perda, num dia de confinamento. Aí ele começa, tá vendo? Se esse Deus que você ora, que você busca, fosse bom mesmo, fosse esse Deus aí mesmo que pode todas as coisas, essa situação não estava desse jeito. Esse vírus já tinha sido eliminado, a vacina já tinha vindo, já tinha acontecido alguma coisa. Não parece que vocês ora e só piora. Então ele começa a lançar na sua cabeça, na nossa vida, as circunstâncias contrárias. Elias achava que todos os profetas de Deus tinham morrido, mas a palavra não diz. O desânimo nos servos do Senhor leva muitas vezes à desistência e à paralisação do próprio crescimento espiritual e ministerial. Em grande parte dos casos, é como se um espírito de depressão oprimisse a pessoa, levando-a a entrar nos laços da morte com o mundo. Vivemos uma geração de desistência. Irmão, não desista do seu ministério, não desista da tua casa, não desista da tua igreja, não desista dos teus filhos. Se a promessa, a vitória. Eu nunca vi tanta gente desistindo. Irmão, não estou dizendo que você não pode ficar triste, não. Não pode chorar no colo de alguém. Tem um louvor que eu gosto, que eu estava ouvindo ele ainda agora, que ele diz assim: o que eu quero é deitar no teu colo, cheirar os teus cabelos. Ele está falando de Jesus. Às vezes tudo que você quer é só isso. Você não quer
saber de outra coisa. Então às vezes você está desanimado e precisa dessa força revigorante, mas vai no Senhor, na palavra do Senhor, porque só ela pode dar vida e vida em abundância. Mas assim como Satanás pode querer destruir com as suas armadilhas, com as suas setas, Deus também tem os seus recursos para operar em nós e nos livrar das garras do desânimo. O encorajamento é uma das armas mais eficazes de Deus para vencermos o desânimo e a desistência. Deus é o maior encorajador de toda a história da humanidade. Eu amo essa frase. Deus é o maior encorajador de toda a história da humanidade. No que depender dele, nenhum servo de Deus fica envoltos pela sombra do desânimo. Mas hoje a gente vai falar sobre 6 coisas que estão ligadas ao desânimo. As circunstâncias adversas. Lá no versículo 2, olha o que Elias diz. Por isso Jezabel mandou um mensageiro, o recadinho lá para ela, e disse que ia fazer com Elias o que ele fez com os profetas dela. Elias foi tremendamente usado por Deus no Monte Carmelo. Mas as circunstâncias adversas à sua volta o desanimaram. Todos certamente os respeitaram por causa de suas ações proféticas e poderosas ali. Mas por causa de um bilhete de Jezabel, ele foi atingido negativamente. Ao ler o bilhete, ele perdeu a visão da promessa e a capacidade de sonhar, e negligenciou a sua autoridade. Ele ficou paralisado, ao ponto de esquecer que Deus é sempre maior que Jezabel. Quando a gente começa a ver circunstâncias à nossa volta, muitas vezes a gente vai desanimar. A gente esquece da autoridade que Deus nos deu, da autoridade que o nome de Jesus tem e que você pode usar. A gente esquece que Deus não perdeu o controle das coisas e que Deus é muito maior de qualquer coisa que esteja acontecendo aí fora. Quando a gente desanima, a gente perde essa percepção de quem é o Deus que você serve. Cuidado com as pressões e decretos malignos contra você. Não os receba. Nem os deixe prosperar em sua vida. Lembre-se que nosso Deus sempre será maior e mais poderoso de que qualquer circunstâncias adversas, Medo do inimigo. Lá no versículo 3, Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Irmãos, o medo é uma teclinha que você aperta para o desânimo. Porque o medo, ele anula a nossa fé. O medo, ele consegue te mostrar, distorcer a sua visão da realidade. Elias não conseguia mais, ele estava com tanto medo, irmãos, assim, de tudo que ele tinha passado, de todo o cansaço, que ele foi paralisado. Não teve jeito. Ele começou a ver Jezabel e toda aquela situação muito maior do que o Deus que ele servia. Muito maior do que o Deus que tinha feito todas aquelas maravilhas. Elias teve medo do recado que recebeu de Jezabel. Elias não conseguiu se avaliar, nem avaliar o Deus que acabara de fazer por seu intermédio. Bastava uma palavra de ordem a Elias e tudo resolveria. Era só Elias devolver o recado. Era só ele devolver, gente. Acabaria ali a situação. Juro pelo monte do Senhor, pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, e a quem sirvo, caso amanhã, nesta hora, Deus não faça com você o que ele fez com teus profetas. Era só isso. Elias tinha unção profética na boca dele. O homem que fazia, abria a voz e a chuva caía. Era só ele devolver o recado. E você acha que Jezabel não estaria morta? Mas não. Ele parou de pensar, porque o medo faz isso com você. Ele te faz paralisa a tua mente, as tuas pernas. Você trava. Você não reconhece mais quem você é e quem você foi. Se você foi um homem ou uma mulher de Deus, algum dia o medo faz você esquecer do que Deus fez na tua vida. Era só Elias devolver o recado para ela.
O mesmo bilhetinho, fala, faz favor aqui, amigo, ó. Você entrega aqui pra ela, ó. Eu juro pelo Deus que eu sirvo, o Deus de Israel, o mesmo Deus que matou os profetas delas. Se amanhã, neste mesmo horário, ela também não estará morta. Acabou o problema. Mas o problema é que a gente às vezes confia e ouve demais. E se impressiona demais com o poder das pessoas. Comparação com os outros, versículo 4. Não sou mais do que os meus pais, ou com meus antepassados, como a minha tradução diz. Ele estava se medindo pelos outros. Quem foi que disse que ele tinha que ser melhor que os pais dele? Quem foi que disse que você tem que ser melhor que eu? Quem foi que disse que você tem que ser melhor que seus pais? Quem foi que disse que você tem que ser melhor que Cicrano? Quem foi que falou isso para você? Deus não falou isso para Danias. Você não precisa ser melhor que ninguém. Você precisa simplesmente ser alguém nas potentes mãos de Deus. E aí sim você vai ser excelente. Só isso. Você só precisa se dispor a esse Deus. Você só precisa se colocar na brecha e deixar esse Deus te usar. Só isso. Você não precisa ser melhor que ninguém, nem pior que ninguém. Você só precisa se colocar na disponibilidade e dependência desse Deus. Só isso. Pronto. Esteja na dispersação de Deus. O chamado de Isaías iniciou-se diante de uma visão tremenda da glória de Deus. Vocês lembram? A imagem do Senhor Todo-Poderoso, exaltado na sua própria glória, o som de anjos como um coral dizendo santo, santo, santo. Mas o mais interessante da visão de Isaías não foi apenas o vislumbre da glória do Senhor, mas foi a demonstração, a denúncia dele em reconhecer a sua situação espiritual e a sua fraqueza. Lembra que ele diz: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de homens de impuros lábios. Então ele reconheceu diante de Deus: Senhor, eu sou sujo. Mesmo vendo tudo aquilo ali, eu sou sujo, mas ele reconheceu. E é isso que basta pra gente, só reconhecer que nós somos fracos, pequenos, medrosos. Senhor, eu sou mesmo. Mas eu sei que maior é o que está em mim. Eu sei que eu não preciso estar todo branco para o Senhor me abraçar. Eu preciso simplesmente abraçar para o Senhor me limpar. Diz a palavra do Senhor que logo que o profeta confessou sua fraqueza, um anjo serafim voou para ele com uma brasa viva que tirara do altar. Isaías 6,6. E com essa brasa tocou a sua boca e disse: eis que ela te tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Confissão, irmãos. Confessa diante de Deus a tua fraqueza, a tua limitação. Não fique se comparando. Ah, fulano é assim, fulano peca desse jeito, fulano age desse jeito. Deus não quer você, não mede você por fulano cicrano. Deus mede você pelo seu nível de arrependimento. Então ouvi do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Você só vai conseguir se libertar ao ponto de olhar para Deus e dizer: envia-me, Senhor, quando você confessar a sua pequenez. Porque depois que você se confessar diante de Deus, se quebrantar, se esvaziar, e aí Deus vai conseguir ver em você um servo, alguém disposto. A palavra do Senhor diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas as que confessa e as deixa alcançará a misericórdia. Então talvez muitos de nós estamos precisando chegar diante de Deus e confessar nossos pecados, as nossas transgressões, os nossos erros, as nossas fragilidades, a nossa mania de se comparar com o outro, nosso ciúme, a nossa inveja. E deixa isso. A palavra de Deus diz: confessa e deixa. E você vai prosperar. E essa prosperidade é uma prosperidade espiritual. Nós nunca seremos bom o bastante. Nunca, nunca, nunca.
Nós nunca seremos. Mas o seu modelo deve ser Jesus. O seu modelo não deve ser eu, o seu modelo não deve ser fulano. É claro que tem pessoas que nos inspiram. Tem pessoas que você olha e você fala assim, poxa, eu gostaria de ser como aquela pessoa. Mas aquela pessoa também tem as limitações, tem as fraquezas, tem os pecados dela. Então nosso modelo tem que ser sempre Jesus Cristo, sempre. Seu modelo sempre deverá ser Cristo. Mais do que ser bom, você deve ser santo. Veja-se como Deus vê você e seja o que Deus faz e veja o que Deus pode fazer através da sua vida. Você não é mais um miserável perdido. Você é um filho do Deus Altíssimo. Vença esse desânimo. Você é único diante de Deus. O inimigo quer adulterar a tua identidade, comparando você com os outros. Sabe? Verdadeiramente somos perdoados, tocados pelo Senhor. Quando isso tudo acontece, nós estamos prontos para fazer a obra. Quando verdadeiramente nós nos sentimos perdoados e tocados por esse Deus, a gente realmente está disposto a fazer a obra do Senhor. Gente, quando Deus tem um projeto para você, mesmo que você se esquive dele, mesmo que aquele dia não tenha sido um dia bom, Deus não vai deixar de fazer, a não ser que você não queira fazer. E aí eu fui ouvir uma ministração aqui no YouTube, entrei e fui ouvir. E aí eu pensei assim, num determinado momento a pessoa falou assim, se você está enclausurado, o que você pode fazer para Deus? Você sabe cantar? Então canta. Você sabe orar? Então ora. Liga para alguém, ora. Você sabe levar a palavra? Então leva a palavra. Mas não deixa de fazer nada para Deus. Porque você está vivendo, porque a sua vida está difícil, ou porque você está enclausurado, ou porque você está doente. Não deixa de fazer. Então, não precisava mais de recado, né? O Senhor já tinha sido bem claro comigo. E aí, quando eu fui mergulhar na palavra, fui pegar a palavra que eu achava que tinha que ser, e aí o Senhor disse, não, filha, não é essa, ainda não é essa palavra. Eu te dei essa palavra, mas ela vai vir no momento certo que você vai ter que trazer essa palavra. Essa palavra está pronta, irmãos, desde antes da gente da pandemia. Eu meditei nessa palavra no dia 18 ou 17 de março, antes da gente começar o processo de isolamento. E eu não consigo trazer a palavra. E aquilo queima no meu coração. Eu tô com tanta vontade de falar da palavra e eu não consigo. E aí hoje, quando eu fui, mais uma vez, só falou, não. Você está desanimada, você precisa de alimento. Mais ainda, não que aquela lá não seja, mas você precisa mostrar de ânimo. É a palavra que dá ânimo. Não adianta você ficar vendo as maravilhas que eu fiz através de fulano, cicrano. Você precisa ver as maravilhas que eu vou fazer através da tua vida. E aquilo ali queimou no meu coração. Eu falei, Senhor, é verdade, meu Deus, me perdoa. Me perdoa porque quando a gente está frustrado, irmãos, a primeira coisa que a gente quer fazer é parar. Quando a gente está frustrado, a gente quer retroceder, a gente quer dar as costas, a gente quer ficar quietinho, a gente não quer ouvir. Tem tantos aí para fazer, tem tantos melhor que eu para fazer, Senhor. Me deixa embora, me deixa ficar quieta. Me deixa ficar sentada no banco, Pai. Sentadinha, só ouvindo. Deus fala, não, levanta daí, porque o teu caminho ainda é muito longo. Você tem muita coisa para fazer ainda. Não dá não para eu ficar esperando você aí. Se alimente da palavra, que é o pão vivo, e do Espírito Santo, que é a água. Foi isso que Deus fez com Elias. Versículo 5. A sobrecarga e o estresse são fatores desanimadores. Muitos, como Elias, além do desgaste físico e emocional, também experimentam a sobrecarga quanto à atividade espiritual. Entenda que mesmo sendo servo de Deus, usado poderosamente por Deus, você continua a ser um humano, que tem limitações e fraquezas.
Logo pode se cansar e até lutar erroneamente. E a palavra de Deus diz isso: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, né, que eu vos aliviarei. Mas o que a gente nunca pode é parar. Não pode parar. Você não pode se dar o luxo de parar. Porque muitos olham para você. E se você parar, eles vão parar também. Só que muitos, depois de parado, eles não conseguem mais levantar. Porque você pode pegar uma palavra, se alimenta, mas às vezes eles não vão fazer isso. Às vezes ele vê você parado e aí quando você se levanta e vai embora, eles falam, eu não, para chegar mais ali na frente, ela vai desistir de novo. Ela vai retroceder, ela vai sucumbir, ela vai balançar. Vou ficar por aqui mesmo. Eu já sei como que é isso. Eu já sei como é esse percurso. Eu já conheço esse caminho dela ou dele. Vai ali na frente, é muito oba-oba, muito legal, muito não sei o quê, mas não, deixa... Não vou mais andar essa milha com ela não, porque eu já sei como é que é. Então por isso Deus não vai deixar você desistir. Elias estava se sentindo isolado, solitário. Ele deixou o ajudante dele, lá no versículo 10 fala isso. O isolamento é uma das principais causas de desânimo. Manter-se isolado é um risco grave. Agir isolado, sem trabalho em equipe, pode ser fatal. Elias, um líder de excelência, pediu a morte. Porque ele estava sozinho. Ele se sentia sozinho. Nós estamos vivendo um período de isolamento. Mas tem pessoas que não estão em isolamento físico, elas estão vivendo um isolamento espiritual. Ela decide não ligar para a liderança dela. Ela não decide ligar para um colega, para um amigo de igreja que possa dar uma palavra de vida. Ela decide viver sozinha, sabe por quê? Porque outrora ela foi muito usada, Deus falou muito com ela, mas hoje ela está vivendo um período de desânimo, medo e de frustração, então eu não vou ligar para ninguém. Eu consigo viver isso sozinho. Eu consigo, Deus vai falar comigo. Não, eu não posso mostrar para a pessoa que eu parei, eu não posso mostrar para a pessoa que eu tive medo, eu não posso mostrar para as pessoas que eu também sou humana, eu não posso. Eu sou praticamente, como o povo gosta de brincar, a quarta pessoa da Trindade. Sou muito sobrenatural. Tem gente que é assim. Aí se isola, isso é soberba, isso é orgulho, e a palavra de Deus diz que ele resiste aos soberbos. É por isso que tem muita liderança caindo. É por isso que tem muito servo usado caindo. Porque acha que não pode ligar para alguém, não pode pedir ajuda. Obviamente, irmãos, você vai chegando no nível da sua vida, você vai buscando, você vai se entregando, que você não vai chegar para uma pessoa que está sendo alimentada de leite e falar com ela, olha, irmãos, eu já estou tão desanimada. Não dá para mim hoje não. Pelo amor de Deus, eu orei tanto pelaquela mulher, que isso, que Deus é esse, entendeu? Você não vai fazer isso com uma pessoa que está começando. Mas você tem líder, você tem pastor, você tem homem e mulher de Deus que pode te assessorar num momento de fragilidade. Você não tem o direito de parar. Você não tem o direito de viver sozinho. Até porque o Espírito Santo de Deus não se aparta de você. A vontade de Deus é que vivamos em comunhão com Ele e com os outros. Deus é um Deus de relacionamento. Frustração. Há um tom de frustração e fracasso no versículo 10. A sensação de impotência e de não realização pode nos levar ao fracasso. Frustração é uma sensação de incapacidade diante dos desgostos sofridos. Diante de obstáculos difíceis. Normalmente, quando a gente planeja alguma coisa, aos nossos olhos... Deixa eu perguntar uma coisa para você. Em algum momento ali, Deus falou que Jezabel ia virar, sabe? Aquele povo ia virar um avivamento, aquele povo... Existe isso na palavra ali? Não, não tá. Aquilo ali foi uma projeção da cabeça de Elias. Ele queria, ele precisava, ele gostaria que aquele povo... Claro! Então, quando você projeta uma coisa para você, não que ele queria glória para ele, não é isso que eu estou dizendo. Ele queria ver aquele povo salvo. Então, irmãos,
Muitas vezes a gente se frustra porque você cria tanta expectativa que aquilo ali vai dar certo e quando não dá, aí acabou. Eu criei uma expectativa tão grande daquela situação, não deu certo, e aí? Irmãos, esses dias o Senhor me deu umas varadas boas. Eu fui conversar com o Senhor sobre o ano de 2019, falando que a gente reclamava do ano de 2019, né? E aí chega 2020, as pessoas brigam assim, vamos resetar 2020, não sei o quê, aperta de novo para começar, aquela coisa toda. E aí Deus começou a me trazer na memória o que foi o ano de 2019 para mim. Porque eu só lembrava, sabe o quê? Que eu quebrei meu braço. A minha cabeça, que eu quebrei meu braço, foi vitória, amém, que o Senhor restituiu, glória a Deus, aleluia, mas eu quebrei meu braço. E aí o Senhor veio no meu coração e falou assim, no ano de 2019, minha filha, você concluiu aquilo que você almejava há muitos anos, só que você esqueceu, porque a dor da queda te frustrou. E por conta dessa expectativa que você tinha de 2019, porque você teve uma queda, você esqueceu que em 2019 foi o ano que você se formou. Irmão, nem meu diploma eu fui buscar ainda. Eu esqueci. Eu esqueci o que Deus fez para eu me formar. Porque simplesmente em novembro de 2019 eu quebrei meu braço, eu não fui buscar o meu diploma. Eu fiquei tão envergonhada. Falei, Senhor, como que nós somos mesquinhos? Como é que a gente consegue esquecer de todas as maravilhas que o Senhor fez? Porque simplesmente eu queria fechar o ano de 2019 do meu jeito, na expectativa, eu não queria ter parado em praticamente novembro. Eu me frustrei. Mas sendo que foi um dos anos mais abençoados da minha vida. Então avalie o seu 2020. Não pare a sua mente, o seu caminhar por causa de um vírus. Não lembre desse ano como uma pandemia. Lembre desse ano como um Deus que conseguiu te avivar, mesmo você sozinho dentro da sua casa. Mesmo fisicamente você não tendo ninguém. Desse Deus que trouxe palavra, que trouxe mover, que trouxe... funcionou coisas a nosso favor. Um Deus que não para. Você serve a um Deus que não para. Que trabalha o tempo inteiro a teu favor. O tempo inteiro Deus trabalha a nosso favor. Mas nós estamos frustrados pelas mortes, pelos decretos de morte que vem nessa televisão, pelo derramamento de sangue, e a gente não consegue nem ver o tanto de pessoas que são curadas. Quando nos submetemos à dependência de Deus, as nossas metas, projetos vão dar certo. Dependa do Senhor. A palavra do Senhor diz em Filipenses, alegrei-vos sempre no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se pelo que Ele está fazendo. Porque você está vivo, porque você está respirando, porque a tua família está debaixo de um teto, porque você tem alimento. Pare de se paralisar, de se frustrar. Pare, irmãos. Talvez Deus está precisando de mim, de você, de uma boca profética, de alguém que vai ali fora e grita, ei, eu não acredito nisso. Eu creio que Deus pode mudar todas as coisas. Irmãos, o que eu quero dizer para você hoje, se você, assim como eu, foi tomada pela flecha do desânimo, da tristeza, qualquer área da tua vida, no teu ministério, nas tuas finanças, na tua casa, chegou a hora de você voltar para Deus, chegou a hora de você se alimentar da palavra e do Espírito Santo, que é isso que Deus fez com Elias, como pão, que é a palavra, toma a água, que é o Espírito. A gente não pode, irmãos, a gente não pode retroceder, a gente não pode parar. Você desanimou, você está frustrado porque os projetos não decolaram? Por causa das tribulações na família, na saúde, nos negócios, no ministério? Você não está vendo condições de progredir? Você tem dado mais ouvido aos bilhetes mentirosos de Jezabel do que a palavra verdadeira do teu Deus? Você está vendo mais a operação do engano do que a manifestação da obra de Deus na tua vida? Em que áreas você precisa ser encorajado?
O Senhor hoje quer levantar e encorajar você a prosseguir, perseverar, porque o teu caminho ainda é longo. Sabe o que quer dizer caminho longo? Ainda há promessa, se há promessa, há vitória. Levante-se. Toma posse do que Deus tem para você. Traga à sua memória o que te dá esperança. Eu tenho dito nas minhas orações, Senhor, o Senhor disse que esse ano era um ano de novidades, e as tuas novidades são bênçãos, e a tua palavra diz, Senhor, que as tuas bênçãos enriquecem e não acrescenta dores. Irmãos, isso vai te dar ânimo. Isso vai te dar, isso é palavra, isso é pão da vida. A palavra de Deus diz que há esperança de renovo para uma árvore, ainda que ela esteja cortada. Mesmo que sua raiz envelheça e o seu tronco morra, ao cheiro das águas ela brotará. Somos árvores plantadas no Senhor. Deus encorajou Elias com pão e água, ou seja, com sua palavra e com seu espírito. Com a palavra, coma da palavra e beba do Espírito Santo de Deus. E é chegado um novo tempo, uma nova estrada para você, para mim e para você. A palavra de Deus lá em Oséias 6. Conheçamos o Senhor, esforça-se por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Tem que ter esforço, irmãos. Tem que ter esforço para conhecer o Senhor. Esforça-te. O esforçar é meu, é teu, não é de Deus. Tem de bom ânimo. Se levante hoje ainda. Quando você for orar, fala isso para Deus, Senhor. O Senhor disse que esse ano era um ano de novidades. E a tua novidade, Senhor, são bênçãos, e as tuas bênçãos enriquecem e não acrescenta dores. Traga a palavra. A palavra e o Senhor é uma só. Há poder. O que Deus disse ali está falado. O que Deus revela no seu altar está falado. Creia nisso, irmãos. Creia nisso. Deus tem palavras, Deus tem alimento, Deus tem vida e abundância para mim e para você. Não se impressione com os decretos de morte, com as adversidades, com as dificuldades. Não se impressione com as Jezabels que cruzam teus caminhos, com os bilhetinhos de decreto de morte, com os bilhetinhos mentirosos. Lembre-se, a tua boca tem poder. Devolva a afronta. Faça como Davi. Quem você está pensando que é? Quem você está pensando que é para desafiar o Deus que eu sirvo, o Deus do exército, o Deus de Israel? Quem você pensa que é? Davi só precisou de uma pedra e uma funda para matar aquele demônio, aquele Golias. O que você precisa para matar essa carne, para você se manter de pé? O que você precisa? Confessar pecado, viver uma vida de santidade, confessar suas fraquezas, como Isaías fez, para você receber uma palavra de vida, para você verdadeiramente receber uma brasa viva do Senhor na tua vida. É isso que... Então faça, eu não sei, quem sabe é você que tem que chegar diante de Deus, se confessar, é você que tem que chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu tenho recebido alimento, eu tenho visto as ministrações, eu tenho buscado, eu tenho louvado, mas eu ainda não consigo. O que está acontecendo, Pai? Traz à minha memória o que possa estar me afastando do Senhor, o que possa estar me deixando, Senhor, com medo, que possa estar me paralisando. E eu sei de uma coisa, irmãos. E o mesmo Deus que é na vida de Elias, o mesmo Deus que é na vida de Davi, Ele continua sendo Deus nas nossas vidas. Ele não vai te deixar morrer nesse deserto. Só que a gente precisa ter um espírito avivado como Caleb. A gente precisa ter essa força, esse esforço que Caleb teve, sabe, de se manter vivo, de se manter na palavra. Amém? Eu quero agradecer a minha oportunidade. Eu quero dizer que para mim essa palavra foi assim tremenda, que Deus assim trouxe, fez um rebuliço dentro de mim, e é muito lindo quando Deus vê nossas frustrações, irmãos, e nos traz à memória as coisas, o que nos dá esperança, né? E peça ao Senhor isso.
Peça ao Senhor para trazer à sua memória o que te dá esperança. Converse com o Espírito Santo, se desfoque um pouquinho, sabe? Às vezes eu, como eu digo para os irmãos, eu quase não assisto televisão mais, isso é uma opção minha, tá? Em relação a essas notícias aí, porque aquilo me impressiona, aquilo me paralisa, aquilo me amedronta, então eu prefiro não ver. Eu não vou ficar incitando a minha alma para trabalhar contra mim. Eu prefiro mergulhar, eu prefiro sentar aqui, ouvir meus louvores, ouvir uma ministração, chorar um pouquinho. Às vezes eu estou aqui trabalhando, eu choro. Converso com minhas amigas que edificam a minha vida, ligo com a minha pastora, coitada. Grande é o galardão dessa varoa, ô Senhor, Deus é que sabe. Eu falei com ela que a pedra da Cristiane vai fazer a cabeça dela inclinar-se de tão pesada. Mas é isso, irmãos, eu tenho que conversar com gente que me dá vida. Além, obviamente, do teu tempo com o Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Eu vou estar orando para finalizar. E tem um dia de paz, tem um final de dia de paz, uma noite sobrenatural, que o Espírito Santo te visite, que os anjos do Senhor, sabe, venham trabalhar a teu favor, que assim que você tenha um descanso, uma noite assim, cheia da presença, do fluir do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Pai, porque ela é viva e eficaz. Obrigada porque a gente pode sentir que o teu alimento mesmo, Senhor, o teu Espírito nos fortalece. Oh Deus, que cada irmão que participou dessa live possa ter recebido a porção que o Senhor liberou, Pai. Que verdadeiramente nós venhamos, Senhor, a encontrar somente no Senhor a palavra de vida, Pai, a que nos restabelece, que todas e qualquer manifestação do maligno, qualquer bilhete, qualquer recado, qualquer telefonema, áudio, que possamos receber, Senhor, notícias contrárias, que nós não venhamos nos paralisar, Senhor, nos aborrecer e temer, porque eu creio que o Senhor está no controle. Eu tenho certeza disso, Pai. E grandes coisas o Senhor tem ainda para fazer em nossas vidas. Continue nos guardando, Pai. Guarde o nosso pastor, livre ele de todo mal, blinde ele mesmo, sua saúde, sua mente, Pai. A nossa pastora e seus filhos naquele lugar. Cada irmão dessa igreja, guarde sua família, guarde a minha família, Senhor. Nos ajude, Senhor. Eu sei, Pai, também, que num tempo muito próximo e num tempo que o Senhor já preparou, Pai, nós vamos estar juntos, bem juntinhos e alinhados, assim, levando e nos abraçando e podendo novamente cantar essa vitória e engrandecer o Teu nome, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Preste atenção na letra desse louvor. É um louvor novo do pastor Anderson Marcelo. O Senhor o deu nesse final de semana, de sexta para sábado. O Joanias vai estar louvando ao Senhor e falou muito ao meu coração. É uma verdadeira oração ao nosso Deus Pai. É uma adoração muito linda. Falou muito ao meu coração e eu tenho certeza que vai falar ao meu coração também. Que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, através da adoração, possa entrar aonde você está agora e trazer a paz, o conforto, a alegria. E você vai receber também essa presença que estamos sentindo aqui. Você vai receber na sua casa a adoração, essa presença do Espírito Santo.